Estudo do Apocalipse. Nós estamos falando do Armagedon. Aliás, não é a primeira vez que nós viemos falando sobre esse grande campo de batalha. Nesse lugar que fica abaixo do Monte Carmelo, nós teremos a batalha quando o império das trevas vai desaparecer, vai ser destruído, vai ser humilhado. No texto que fala sobre isso diz assim: e vi a besta e os reis da terra com os seus exércitos congregados para pelejarem contra aquele que estava montado no cavalo e contra o seu exército. Mas a besta foi aprisionada, e com ela o falso profeta, que com os sinais feitos diante dela seduziu aqueles que receberam a marca da besta, e eram os adoradores da sua imagem. Os dois foram lançados vivos dentro do lago do fogo, que arde com enxofre. Então, o braço direito e o braço esquerdo de Satanás são lançados no lago do fogo. O lago do fogo, fogo que queima, mas não mata. A morte que não mata. Esse lugar onde nós futuramente iremos ver nos próximos dias é o lugar onde será lançado Satanás, o inferno e a morte e todos aqueles que não aceitaram, não se submeteram, não viveram de acordo com a palavra de Deus, não praticaram a palavra de Deus. Bem, a verdade é que vale a pena dizer que esse lago do fogo, ele não foi criado para o homem, ele foi criado para o diabo e os seus demônios. Mas os seres humanos que seguem o diabo e os seus demônios, certamente vão cair lá por culpa deles mesmos. Não que Deus tenha determinado isso, mas eles mesmos já estão determinando quando negam ou recusam a oferta de Deus. Então esse lago do fogo somente tem porta de entrada, mas não tem porta de saída. Portanto, aqueles que entrarem ali nunca mais poderão sair. Lembra aquela história do rico e Lázaro? Que morreu o rico e depois morreu Lázaro. Lázaro foi para o seio de Abraão e o rico foi para o inferno. E Jesus disse que havia um vale, havia um abismo entre os dois, de maneira que um não podia de forma nenhuma chegar ao outro. E assim será o lago do fogo. E o pior de tudo não é o lançar simplesmente no lago do fogo, mas é que o lago do fogo não mata. Ele faz a pessoa viver em tormentos por toda a eternidade. É isso que é preocupante, minha amiga, meu amigo ouvinte. O lago do fogo não mata, porque se matasse, então não teria mais problema e acabasse com tudo. Mas não, ali serão lançados as almas daqueles que foram rebeldes. E você sabe que alma não morre, não é? A alma não morre, espírito não morre, a alma não morre. Então serão lançados para este lugar e haverá choro e ranger de dente por toda a eternidade. O diabo, os seus demônios, o seu inferno e todos aqueles que têm rejeitado Jesus vão para esse lugar. Nós vamos falar mais a respeito disso nos próximos capítulos. Bem, o fato é que esse lugar chamado Armagedon, até o dia fatal da batalha, os adoradores da besta achavam-na invencível e gloriosa. Tanto é que eles dizem lá, capítulo 13, versículo 4, quem é semelhante à besta? Quem pode pelejar contra ela? Agora, ambos, quer dizer, o anticristo e o falso profeta, estão definitivamente fora de ação, sem que eles tenham recebido qualquer golpe mortal. E mesmo até cercados pelos seus exércitos terrenos, ainda assim eles são arrastados para dentro do lago do fogo. E é bom que se diga que esse lago do fogo, que arde com enxofre, é justamente a segunda morte.
isto é, a morte que nunca mata. A expressão Lago do Fogo era muito bem conhecida do apóstolo João, porque o judaísmo se referia ao Lago do Fogo, a Geena. E nós podemos encontrar essa expressão na Bíblia quando o Senhor Jesus disse: quem lhe chamar tolo estará sujeito ao inferno de fogo. Mateus 5:22. Também, melhor é entrares na vida com um só dos teus olhos do que tendo os dois seres lançado no inferno de fogo. Então, esse inferno de fogo é o Geena, é justamente esse lugar chamado Lago do Fogo. A forma grega da expressão que designava o vale de Inom, Inom é um nome de família, e o vale se estende ao longo do muro sul de Jerusalém. E esse vale já tinha um aspecto negativo desde os tempos mais antigos, pois ali eles tinham sacrificado crianças a Moloque. Então, lá em 2 Reis, capítulo 16, versículo 3, e também capítulo 21, versículo 6, fala do sacrifício de crianças naquela época, e justamente nesse lugar, nesse vale. Mais tarde, e até hoje, esse vale de má fama, é um precipício, servia como depósito de lixo, entulho e animais mortos. A porta que leva da cidade de Jerusalém para lá chama-se Porta do Monturo, ou Porta do Lixo. Segundo a tradição, ali era queimado o lixo, e por causa do fogo que sempre ardia, esse lugar era considerado o mais abominável do mundo, sendo conhecido de todo judeu. Trata-se de uma indicação profética que adverte a respeito da terrível realidade do inferno do fogo. Os restantes foram mortos com a espada que saía da boca daquele que estava montado no cavalo, e todas as aves se fartaram das suas carnes. Esse versículo mostra algo muito importante, interessante. O juízo executado para a besta e o falso profeta é diferente do juízo executado para os restantes que faziam parte dos seguidores da besta. Quer dizer, os seguidores da besta foram mortos com a espada que saía da boca do Senhor Jesus. Enquanto que aqueles, isto é, o anticristo e a besta, o falso profeta, foram imediatamente lançados para o lago do fogo que arde com enxofre. E aqui nós temos a interpretação de Daniel quanto ao sonho de Nabucodonosor. Quando ele diz: quando estavas olhando, uma pedra foi cortada sem auxílio de mãos, feriu a estátua nos pés de ferro e de barro e os esmiuçou. Então foi juntamente esmiuçado o ferro, o barro, o bronze, a prata e o ouro, os quais se fizeram como uma plana das ilhas do estio, e o vento os levou, e deles não se viram mais vestígio. Mas a pedra que feriu a estátua se tornou em grande montanha que encheu toda a terra. Em seguida diz assim: mas nos dias destes reis, o Deus do céu suscitará um reino que não será jamais destruído. É o reino de Deus. Esse reino não passará a outro povo, esmiuçará e consumirá todos estes reinos, mas ele mesmo subsistirá para sempre, como viste que do monte foi cortada uma pedra, sem auxílio de mãos, e ela esmiuçou o ferro, o bronze, o barro, a prata e o ouro. O grande Deus fez saber ao rei o que há de ser futuramente. Certo é o sonho e fiel a sua interpretação. Você pode ler isso lá em Daniel 2, versículos 34 e 35, também 44 e 45. Quer dizer, a Bíblia está repleta de profecias que apontam o grande momento em que o Senhor Jesus estabelecerá o seu glorioso reino de paz na terra, com aqueles que foram perseverantes, aqueles que foram praticantes da sua palavra, aqueles que andaram com ele, aqueles que venceram, né? Venceram, e por causa disso, estes vão reinar na terra. Então, minha amiga, meu amigo ouvinte, é deveras muito importante que você pergunte ao seu coração: será que eu sou mesmo salvo? Será que eu conheço mesmo Jesus? Ou será que eu não nasci da carne? Porque se você nasceu da carne, você é carne, e a carne será destruída.
Mas se você nasceu do Espírito Santo, você é espírito e ninguém pode destruí-lo. Quem nasce de Deus, ninguém pode destruir. Ninguém. Não há quem possa destruir aquele que é de Deus. Não há. Pode haver o que houver, pode vir o que vier, mas ninguém é capaz de destruir aqueles que são nascidos de Deus. E é por isso que o apóstolo João focaliza dizendo que aquele que nasce de Deus vence o mundo, vence tudo. E o mais importante da vitória não é a conquista econômica, não é a conquista sentimental, material, o conforto material, não são as conquistas desse mundo, mas a conquista da vida eterna, que é o mais precioso. Eu tenho falado com os bispos, pastores, que a coisa mais difícil no mundo, a coisa mais difícil no mundo é a salvação. A salvação eterna. É a coisa mais difícil. Olha, é mais fácil um paralítico andar, um cego enxergar, um morto ressuscitar. É mais fácil haver coisas extraordinárias, espantosas nesse mundo do que uma pessoa se converter, nascer de novo, nascer da água e do Espírito Santo. Por quê? Porque Deus torna difícil? Não é pela dificuldade que Deus impõe, não. Mas o próprio ser humano torna difícil essa ação da parte de Deus. Por quê? Porque ele é muito egoísta, é muito egocêntrico. O ser humano é muito cabeçudo, é muito orgulhoso, é muito petulante, é muito arrogante. E ele acha que sabe tudo, ele acha que é mais sábio do que o outro, ele acha superior às outras pessoas. E enquanto a pessoa pensa dessa forma, é muito difícil ela se convencer de que Deus é o Senhor, de que ela necessita de salvação, que ela necessita de perdão de pecados. Às vezes a gente fala isso, as pessoas pensam, mas está puxando a brasa para sua sardinha, para sua religião. Não se trata de religião, não estou falando de religião A, B ou C, porque a religião é o maior trave na vida das pessoas. Eu estou falando de salvação eterna, salvação desse lago de fogo que arde com enxofre por toda a eternidade. Salvação, eu estou falando da vida eterna. Eu estou falando de você viver eternamente com o Senhor Jesus. É isso que eu estou falando. Esse que vence, que conquista a sua salvação, que busca, que almeja a sua salvação, que vai em busca dela, esse é feliz quando a encontra. E é o que o Senhor disse, buscar-me-eis e me achareis quando me buscardes de todo o vosso coração. E somente quando uma pessoa realmente busca o Senhor de todo o coração, é que ela o encontra. Minha amiga, meu amigo ouvinte, a pergunta é, você nasceu de novo? Você realmente nasceu da palavra de Deus e do Espírito Santo? Será que você nasceu apenas só da palavra e está faltando nascer do Espírito? Porque nascer do Espírito é uma obra do próprio Espírito Santo no coração de cada um de nós. Através da fé, temos a capacidade de perdoar, porque cremos que perdoando somos livres. E o coração passa a ser um canal aberto para Deus operar. A mágoa, o ressentimento, a tristeza profunda aniquilam a vida. Mas através do perdão, a vida é reconstruída. O coração que está pronto para perdoar, está pronto para receber a vida abundante. Assim como o próprio Deus nos perdoou, devemos também perdoar-nos uns aos outros. Bem-aventurados limpos de coração, porque verão a Deus. Igreja Universal do Reino de Deus.